Uns 2 domingos atrás, ela tem falado sobre oração, sobre buscar a presença do Senhor. E oração é uma conversa, como a gente conversa com Deus e Ele fala aos nossos corações. Uma conversa é um diálogo. E a gente não pode conversar onde o som fala, mas sempre onde 2 pessoas falam. E hoje eu não vou falar sobre oração, nem sobre santidade, mas sobre vocação. Abra suas Bíblias em Jonas 1. A minha Bíblia fala sobre o título Vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Diz assim: envia a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amital, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava pronto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormiu? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Onde vens? Qual é a tua terra? E que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tudo isto? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado. E disseram: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai e lançai ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar seria embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não pões sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram as mãos e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse as Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Só Deus. Senhor Deus, nossa maravilha, Pai, obrigado, Deus, por tudo que já vimos e ouvimos, Deus, aqui nesse lugar. Obrigado que o Senhor tem falado nos nossos corações desde quando entramos aqui nesse lugar, Pai. Sentimos a Tua presença.
E eu peço para que o Senhor continue falando aos nossos corações, que eu não venho falar de mim mesmo, mas inspirado pelo Teu Espírito Santo. Que nada que for falado aqui seja de mim mesmo, mas que eu possa falar no coração dos meus irmãos. Esteja conosco, é o que eu lhe peço e agradecendo, em nome do Filho Jesus Cristo. Amém. Jonas, ele teve uma vocação, quer dizer, ele teve um chamado. Deus chamou para ele ir a Nínive. Mas você imagina se as pessoas aí fora para ser chamado para vir aqui em Camará? Quase a mesma coisa, porque Nínive era uma cidade terrível, uma cidade complicada, uma cidade que fazia mal às pessoas, e só as pessoas irem lá, de repente, um olhar torto, já eram agredidos, eram mortos, era uma cidade violenta. Tanto que esse mal chegou ao coração do nosso Deus. Eu acho que não tem muita diferença entre Camará, entre o Rio de Janeiro. Vocês ouviram essa semana no jornal o que aconteceu lá na Rocinha, e foi acontecendo em outros bairros também. Então, quando o Jonas ouviu falar que era para ele a Nínive, ele teve medo, ele sentiu temor, mas só que ele teve medo de quem poderia fazer mal à sua carne. E já aconteceu isso comigo. Eu já tive muito medo de abrir minha boca, de falar com algumas pessoas, mas ele ia para uma cidade, para um lugar perigoso. E hoje, quando eu estou no meu trabalho, não sabe, tenho trabalhado como e tenho abrido a minha boca, falado para pessoas do meu carro, tenho tido o meu carro com o meu campo missionário, tenho falado, tenho abrido a minha boca, tenho evangelizado muitas pessoas do meu carro. Pessoas que ouvem, gostam do que ouvem, gostam do que tem ouvido, mas quando ele pergunta, me fala: meu amigo, de onde você é? Fala para mim de onde você é, porque eu quero ir para lá também. Quero ouvir, quero viver um pouco mais do que você tem vivido isso aí. Só de ouvir falar, dá um desejo de também presenciar, de viver. Eu quero estar junto com vocês. Mas quando a gente fala, quando eu falo, sou de Camará, ele fala: cara, queria muito, mas lá não dá. Infelizmente, para mim lá não dá. E eu, quando eu ouço isso, eu vivenciei ali Jonas, quando Deus o chamou para ir a Nínive, ele ouviu e ficou, sabia do que era aquele lugar, ele teve medo. E algumas pessoas têm medo de mim. Eles têm medo não de quem pode fazer mal à sua alma, mas muitas pessoas têm medo do que pode fazer com a sua carne. E a gente não tem que ter medo de quem pode fazer mal a gente, porque pode até nos ferir, pode nos matar, mas só uma pessoa pode nos lançar no inferno: você mesmo, eu mesmo. Porque se não tiver a presença do Senhor, não é Deus que vai nos lançar no inferno, somos nós mesmos que nos lançamos ali. Então nós não podemos ter medo de quem faz mal à nossa carne, mas Jonas, ele foi chamado, como muitos de nós somos chamados a ser missionário. Como falei, eu sou missionário, o meu carro é o meu campo missionário. Nós temos que ser missionários onde nós contamos o nosso tempo, onde nós estivermos, devemos ser missionários, devemos falar do nosso Deus, devemos falar do que vivemos, do que Deus tem feito na nossa vida. Eu não posso falar do que eu não vivo, eu não posso falar do que Deus não tem feito na minha vida. Quando Ele me usa, quando Ele transformou minha vida, eu posso falar do que hoje eu tenho vivido, eu posso falar do que nós temos vivido, eu posso falar do que é ser igreja. Uma vez eu peguei um rapaz da ilha do governador, se eu não me engano, até Ipanema, mais ou menos isso aí. E ele falando. Ele não deixava nem eu ameaçar, abrir a boca,
deixar ele. Aí ele falou assim: você é crente, né? Agora que ele percebeu isso, eu estou falando, mais de 40 minutos falando, o tempo todo, falei: senhor. Ele, rapaz, eu fui expulso da igreja, fui expulso da maçonaria, fui expulso da macumbaria, fui expulso de tudo. Aí várias vezes você está vendo, vários falam comigo. Mas eu fui expulso mesmo da igreja, porque ninguém soube me explicar o que é essa igreja. Eu falei: rapaz, por que não perguntou isso no início? Deixa eu perguntar agora, eu ia te falar, eu ia te explicar tudinho. É sério? Eu falei: eu falei: sabe por que ninguém soube explicar para você o que é essa igreja? Porque ninguém foi igreja até esse momento. Ninguém foi igreja. Mas eu posso te falar o que é essa igreja e depois chegar. Agora não dá, agora eu estou correndo. Então você vai perder mais uma oportunidade de saber o que é essa igreja. Mas Jonas, ele foi chamado. Ele foi chamado para falar com o povo que Deus ia destruir aquele povo. Porque a maldade chegou até o coração de Deus. O povo era mau. Ele era mau. E ele preferiu fugir. Preferiu, em vez de caminho, tratar-se. Ele perdeu também a oportunidade de evangelizar aqueles marinheiros, capitão do navio, para Nínive, mas ele preferiu matar-se. E ele fez algo que eu só consegui fazer uma vez, dormindo no bar, porque eu não estava aguentando. Quem vestiu junto comigo lá, a gente viu que mal que eu passei no bar. Mas ele dormiu um sono profundo. Até na leitura fala, o capitão veio e chamou ele de dormiu. Dormiu um sono profundo. Ele, quando ele desceu, eu acho que ele imaginou que Deus não ia vir. Deus não ia encontrar ele. Acho que ele esqueceu que Deus era onipotente, onipresente, onisciente. E a gente, muitas das vezes, eu já fiz como Jonas fez. Procurei fazer algo escondido, coisas escondidas que alguns irmãos não viam, o meu pastor não via, mas eu fazia. Achava que Deus não estava me vendo, mas é algo que não tem como passar em branco com Deus. Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Muitas das vezes os irmãos dentro da igreja têm vivido situações dentro da igreja é uma coisa, na rua, em casa, no seu trabalho, têm vivido coisas que não convêm, achando que dentro da igreja as pessoas podem olhar e ver até como são, procurando a santidade, mas Deus tem visto que lá fora tem vivido uma vida totalmente diferente, totalmente do que condiz aquilo que deve estar aqui dentro, porque Deus vê, Deus sabe o que você faz aqui dentro e Deus sabe o que você faz lá fora. E Jonas, ele não foi diferente. Ele estava dentro daquele barco, dormindo lá embaixo, e Deus lançou aquela tempestade, balançava o navio para lá e balançava o navio para cá. Muitas das vezes a gente passa por dificuldades e a gente não percebe que é Deus balançando a gente para lá e para cá, para a gente ouvir, entender qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação. Às vezes a gente faz coisas que não é para fazer, mas o que Ele quer que nós façamos, não é para fazermos. Nós fugimos, nós procuramos fazer tudo diferente, mas não o que Ele quer. Deus está te chamando, você tem uma vocação, você tem um chamado, mas só você sabe qual é o seu chamado e qual é a sua vocação. Não adianta você fazer o que Ele não quer. Muitas vezes nós ocupamos o lugar de outras pessoas, fazendo algo que não é aquilo que Deus quer que você. E as pessoas querem fazer o seu chamado, a sua vocação, e você está ali atrapalhando. Samuel, ele foi lá falar com Saul. É melhor obedecer do que sacrificar. Muitas das vezes nós estamos sacrificando a nossa vida em coisas que não é aquilo que Deus tem nos chamado. E é tão fácil
obedecer. Mas eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é a minha vocação. Aí a gente volta lá os 2 domingos atrás. Você tem orado, você tem conversado com Deus, você tem ouvido o que Ele tem falado com você, ou você não tem dado essa oportunidade dele falar até você, ou só você fala, só você pede, só você quer. Na hora que Deus quer falar com você, você se levanta assim, na presença dele. Então, irmãos, vamos orar e vamos também prestar atenção com os ouvidos abertos para ouvir e entender o que Deus tem para falar aos nossos corações, para entender qual é o nosso chamado, entender qual é a nossa vocação. Você não foi chamado para ficar sentado nesse mundo, você não foi chamado para ficar aí, você foi chamado para ser uma igreja real, para alcançar a igreja potencial, que é o que nós temos estudado aqui. O que você precisa? Qual é a tua vocação? Qual é o teu chamado? Eu cheguei a fugir muitas vezes igual o Jonas fugiu. Na realidade, eu não chegava até entender o que é missão. O que é missões? Ele foi chamado para uma missão, ser missionário em outro lugar. Eu fui membro da igreja de Terra Firme por muitos anos. Eu, meus 20 anos, ainda não sabia o que era assim. Para que doar dinheiro para missões? Para quê? Eu perguntava, e as pessoas só falavam para mim: eu doar dinheiro para missionário. Pensava, depois de dar dinheiro para ele, eu fico, eu acho que eu estou precisando mais daquilo. Mas eu entendi o que é missões, o que é entregar, doar dinheiro para junta ou para missões. É algo que eu não posso fazer lá, mas eu posso fazer aqui. E hoje eu tenho sido missionário na rua, dentro do meu lugar. Eu tenho conseguido abrir a minha boca. Eu só ainda não consegui abrir a minha boca para falar para o meu espírito. Eu ainda não consegui. Eu não tive essa oportunidade. Eu fiz igual o Jonas, tive medo, já tive medo. Mas Deus quer que nós sejamos audaciosos no falar, no conhecimento da palavra, para poder te chamar, você esteja pronto. Ou melhor, nós tenhamos que estar pronto em todo momento. Em todo momento, tenhamos que estar pronto para o seu chamado. Como soldado do exército, quando chama, ele tem que estar pronto. Tem que estar pronto para cumprir a missão, ir lá e voltar e dar o ponto. Eu fiz. Eu cumpri. Irmãos, Jonas ele foi chamado, estava lá dentro, e quando ele foi convocado pelo capitão para subir e contar o que estava acontecendo, o que ele estava fazendo ali, ele fez tantas perguntas, que quando eu ouvi essas perguntas, eu lembrei do Daniel. Quando ela mandou WhatsApp para mim, pergunta, eu falei: caramba, não consegui nem responder a primeira, já umas 3, 4. Mas a gente tem que estar pronto para responder todas as perguntas. E ele não fugiu, pelo menos ele não fugiu de falar do que ele estava fugindo, ou de quem ele estava fugindo. Mas ele falou: eu estou fugindo do meu Deus, estou fugindo da presença do meu Deus, que fez o céu, o mar e a terra. E essa tempestade só vai acabar quando vocês lançarem o mar. Mas até ali, os marinheiros tentaram poupar a sua vida, tentaram remar contra a maré e chegar até a terra, mas eles não conseguiam porque a tempestade balançava cada vez mais. Eles jogavam as suas mercadorias no mar para o navio ficar mais leve. Mas quando Deus te chama, Ele te chama. Pode ser o que for, Ele quer você. Mas também a palavra de Deus fala sobre se você não clamar até as pedras clamam. Eu carregando uma missionária no carro, por incrível que pareça, da colega da Mirella, e ela foi uma palavra que eu achei muito interessante. Quando ela foi chamada para ser missionária, ela ouviu essa mensagem sobre as pedras que clamaram no seu lugar, e aí ela falou: humilhante, eu não quero que nenhuma pedra clame no meu lugar.
nenhuma pedra clamará no meu lugar, porque eu não cessarei de levar o reino de Deus aonde eu estiver. Eu achei muito interessante, porque eu também não quero que nenhuma pedra clame no meu lugar, porque eu não fui chamado para ficar sentado no lugar, eu não fui chamado para ficar em quatro paredes, mas eu fui chamado para levar o reino, para levar o Evangelho, para levar a palavra do meu Deus aonde eu estiver. Mas Jonas foi jogado ao mar. Não teve jeito, não teve opção. Ele foi jogado. Veio um grande peixe, o engoliu. Imaginando ele lá dentro do peixe, dentro do estômago, naquele ácido, comendo tudo dele. Imagina, eu queria ficar cheio de luz, na verdade. Mas ele ainda teve uma oportunidade de se consertar com Deus. Ele teve a oportunidade de pedir mais uma oportunidade de levar, de se consertar, de concluir o seu chamado. Seria muito mais fácil ele ter ido direto, um caminho só, mas ele deu a volta para chegar no mesmo ponto. E quantas vezes eu, você, a gente dá a volta para chegar no mesmo lugar, fugindo de Deus, fugindo do nosso chamado, fugindo da nossa vocação, e a gente acaba caindo sempre no mesmo lugar. E Jonas fugiu, mas ele caiu no mesmo lugar, na areia da praia de Nínive. Ele falou: Senhor, eu vou lá falar com aquele povo, eu vou levar a tua palavra, eu vou anunciar, mas eu vou falar de hoje, eu não vou parar numa praça pública, eu não vou parar em algum lugar, não vou pegar o microfone, o megafone, não vou fazer isso, vou passar gritando, vou passar falando, quem quiser ouvir que ouça, mas eu vou. E ele foi, caminhando e gritando: arrependei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos, arrependei-vos, senão Deus vai destruir essa cidade, arrependei-vos, se converta dos seus maus caminhos, para de fazer o que você está fazendo de errado, volte para Deus, senão Ele vai destruir essa cidade, que o mal dessa cidade chegou até o coração de Deus. Será que a minha maldade já não chegou ao coração de Deus? Nem um dia. Eu lembro que eu estava numa madrugada, peguei o passageiro, tinha uma semana que eu não ia dar pouco para falar do Evangelho. Eu estava tão preocupado com a minha avaliação de nota, que a gente trabalha muito com uma avaliação. Eu estava tão preocupado com a minha avaliação ali, não subiu a minha avaliação, eu deixei de lado, deixei de falar do Evangelho, deixei de falar do meu Deus, já algo mais precioso da minha vida. Eu deixei de falar. Fiquei preocupado na minha avaliação, subi a minha avaliação, a minha estrela. E a gente é sempre estrelas. E vai caminho. E a gente não pode cair muito, senão a gente é desligado. Mas eu estava com uma avaliação boa, mas eu queria avançar mais. Eu queria ser o melhor. E eu vim de Vargem Grande até Campo Grande, 3 horas da manhã. Eu deixei o passageiro para sair, eu fui lá. Toda vez que eu deixava o passageiro, eu ia olhar minha estrela. Até o momento que eu olhei minha estrela e eu juro meu cachorro. Porque você está preocupado em agradar o homem, você está preocupado em sua avaliação, você está preocupado em ser o melhor para o homem e melhor para o mundo. Como está a sua avaliação comigo? Como está a sua vida comigo? Como está? Você tem deixado de falar de algo que é preciso, do meu reino que não pode parar, e você está deixando de abrir a sua boca, pensando em si mesmo, pensando só na sua avaliação, só no melhor que é para você. Eu parei, abaixei a cabeça aqui e falei: Senhor, me perdoa porque realmente eu não tenho sido
não tem procurado ser realmente um servo fiel e melhor, aquele servo que o Senhor possa olhar e se agradar de mim. Eu estava deixando aqui meus irmãos foram na tutoria e eu não estava assim fazendo presente. Os meus irmãos aqui, para nós fazer presente. Já pedi perdão, Joel, meus irmãos, porque eles contaram também com a minha presença. Eu pedi perdão ao meu Deus e falei: Senhor, eu não quero mais ser o melhor do mundo. Eu não quero que o homem olhe para mim e veja como eu sou bom naquilo que eu faço, mas eu quero que o Senhor olhe para mim e veja o servo fiel, o servo correto, o melhor, um dos melhores que tem procurado a levar a tua palavra a todo lugar onde estiver. Não que os meus irmãos ou as pessoas olhem para mim e falem: ah lá, o santinho. Não é isso. Eu quero que chame a atenção do meu Deus. Eu quero que ele olhe para mim e veja, e fala como ele falou para Jó: tem visto lá o servo fiel, correto, em tudo que faz, foge da presença do mal. Como tem sido a nossa vida? Será que realmente nós temos fugido da presença do mundo? Temos tido uma vida correta na presença dele? Ou só na presença dos nossos irmãos que mostramos ser fiel, mas na presença de Deus nós não temos sido corretos, nós não temos sido fiéis? E com essa história dos montes, nós possamos tirar um pouco do que ele fez de errado, do que ele fez de certo. Do correto, do errado, não tira nada, não pega nada. Do errado, deixa para lá. Mas do certo, que ele obedeceu ali, mesmo que para ele foi meio que obrigado, mas ele obedeceu e lançou a palavra, que até o rei ouviu aquilo ali e falou: seguiu-se, jogou cinza na cabeça, enxugou de saco, que era como antigamente fazia, um gesto de humilhação. E ele fez um decreto que nem os animais deveriam comer, até que Deus voltasse, não destruísse a cidade, até os animais entraram nessa situação. E como nós temos agido, como a gente tem agido com a nossa vida? Será que Deus tem olhado para você e se agradado do que você tem sido? Será que Deus tem olhado para a tua vida e olhado e falado: tem visto lá no servo fulano, minha serva fulano, aqueles ali são meus servos fiéis, têm obedecido o meu chamado, têm obedecido o meu chamado, sabe qual é a sua voz, ele sabe e tem feito conforme eu tenho mandado. Eu tenho chamado, eles têm obedecido, eu tenho mandado, eles têm feito. Eles têm sido realmente verdadeiro. Como tem sido a nossa vida? Ele não quer que você faça nada por obrigação, que o fato dele é leve, mas ele quer que você faça com amor, com carinho, com vontade de agradar, com vontade de expandir cada vez mais o reino de Deus. Como tem sido a minha vida, como tem sido a sua vida? A minha vida, eu sei como isso. E tenho procurado cada vez mais e mais agradá-lo. Tenho cada vez mais e mais procurado chamar a atenção do meu Deus para mim. Eu gostaria que Deus chamasse a atenção dele para si, para que Deus pudesse olhar para nós e ver o povo de senador camarada, forte, para transformar, como aquele povo lá foi, mudou. Deus não destruiu aquele povo, porque Jonas obedeceu e lançou a palavra. Será que nós temos lançado a palavra onde nós moramos? Será que nós temos lançado a palavra no local onde nós estudamos? Será que temos lançado a palavra no local onde trabalhamos? Será que temos lançado a palavra até na fila que nós estamos? Porque fila hoje em dia tem fila para tudo. Tudo que você for fazer pela fila. Será que nós temos aberto a nossa boca para falar do que temos visto, ouvido
e vivido nesse lugar. Deus tem feito grandes maravilhas nesse lugar, mas Ele quer fazer mais, e quer fazer mais, e quer fazer mais, através de mim e através de você. Deus quer te usar, Deus quer te chamar. Não deixa a voz dele passar, mas cada entre no seu ouvido e chega até o coração, para que nós possamos alcançar essa igreja que eu tenho estado para fora, se perder e se perder. Houve terremoto no México, houve furacão, e pessoas estão morrendo, sem ouvir a palavra do Senhor, sem conhecer esse Jesus que morreu por mim e morreu por você. Muitos deles estão indo para o inferno, porque nós não temos tirado aquelas vidas. Quantas vezes você tem orado para os missionários que estão fora? Quantas vezes você tem orado para aquelas pessoas que estão perdidas, pedindo que elas tenham a oportunidade que você teve de conhecer esse Jesus Cristo maravilhoso, que entregou a vida dele por mim e por você? Que nós não venhamos deixar para o ano que vem, deixar para o mês que vem, para ouvir o chamado do Senhor. Mas que hoje você possa estar aí, o Espírito Santo tocando no seu coração e falando: é isso que eu quero falar com você, é isso que eu quero, que você atende o meu chamado. Eu só quero que você abra a sua boca, eu só quero que você reconheça o que eu quero fazer na tua vida. Deixa eu te usar, mas que você não venha andar com suas próprias pernas, que você não venha andar com a sua própria vontade, que você não venha fazer com a sua própria mão, mas que você possa deixar ser conduzido pelo Espírito Santo, que Ele quer te usar. Tem muitas coisas para fazer nesse caminho, mas depende de você. Não só em Canaã, mas onde você mora. Não sei se todos moram aqui em Canaã, mas também onde você estuda, aonde é o seu campo missionário, dentro da sua casa, onde você trabalha, na sua escola, e aonde você mora, nos seus pais. Não que você, que eu, que venha com você missionário, para abrir essa boca e ganhar esse mundo. Não digo o mundo, mas pelo menos ganhar essa boca palavra. Essa boca palavra da nossa. E essa de Jesus. Que nós possamos mudar esse bairro. Mas para que esse bairro venha a se mudar, eu primeiro tenho que mudar. Eu primeiro tenho que mudar. A minha vida tem que ser mudada. Minha vida tem que ser diferente. Não posso continuar sendo aquele miserável, fazendo as coisas erradas. Mas que eu tenho que reconhecer meus Deus e pedir perdão a Deus e me consertar e ouvir a sua voz e obedecer. Vamos cantar aquele querido vocacional. Acho muito bem assim. Ele fala muito. Queria que você abaixasse sua cabeça, ouvisse e meditasse nessa letra dessa música. Não só meditasse na letra, mas voltasse lá atrás do seu passado, o que você fez de hoje para trás. Se Deus tem olhado para você, tem se agradado do que você tem feito. Eu não conheço a vida de todos aqui, eu conheço de alguns, mas que você possa estar falando com Deus, possa estar reconhecendo seus erros, reconhecendo o mal que você tem feito, e possa fazer como o povo fez, se converter aos seus maus caminhos e voltar para os braços do Pai. Ele possa te abraçar e possa carregar
no senso comum e fala assim: aqui porque eu estou contigo. Eu não te mando a lugar nenhum que eu não vá com você. A todo lugar que você for, eu estarei com você. Ele não manda você a lugar nenhum sem ele estar contigo.
mas que ouviu o chamado, Deus tem vindo na sua vida. Você quer aprender a sua vocação. A partir de hoje você não quer mais ficar sentado nesse banco, mas você quer fazer a vontade dele. E quer que nós oramos para você, para a sua vida, para que você possa cumprir o seu chamado da forma que Deus quer. Vem na frente que a gente olha para você. Não é para mim, é para ontem, mas você quer entender qual é o seu chamado e que você não tem exercido ele, que a partir de hoje você quer ser uma pessoa diferente, você quer fazer a vontade dele como você nunca fez. Vem para frente para a gente estar orando por você. Não é por mim, mas é por você, pela sua vida. Pela sua vida com Deus. Esse chamado é para com Deus, não é para comigo. Mas se você está bem, amém por isso. Você pode continuar. Não quero aqui fazer uma chantagem nem jogo, mas você conhece a sua vida. Você conhece o seu coração. Você sabe como você está. Só você e Deus sabe se realmente eu consigo ser fiel. Se você vencer, você é fiel. Poxa, cantar essa coisa aqui. Se você sentir desejo, vem na frente, nós estaremos aqui com você. Teu sangue nos liberta do pecado. Na cruz foi consumado o velho pacto. E quando obedecemos teu chamado, todo jugo é quebrado. Na mortificação da nossa carne, nos libertamos da nossa vontade. Deixamos de viver nossas mentiras pra viver sua verdade. Igreja livre pra viver teu querer, livre pra poder te servir. E o seu amor ao mundo vamos refletir. E nem essas paredes vão nos impedir, e nem rumores de perseguição. Nosso prazer está em cumprir tua missão. Teu sangue nos liberta do pecado. Na cruz foi consumado o velho pacto.